Queridos irmãos e irmãs, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas. Lucas, capítulo 22. O tema do sermão nessa noite é quando a distância de Deus nos faz amargar. Quando a distância de Deus nos faz amargar. Lucas capítulo 22, e nós faremos a leitura em dois momentos do texto. Primeiro do 31 ao 34, e depois do verso 54 ao 62. O Evangelho segundo Lucas fica no Novo Testamento, é facinho de achar: Mateus, Marcos, Lucas, antes de Romanos, Atos, João. Nós temos o Evangelho segundo Lucas. Todos encontraram? A palavra de Deus nos diz assim, ouça com fé a palavra de Deus no versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. O versículo 54 agora. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza este homem estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. Versículo 60. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. E a nossa oração, Senhor, o nosso desejo é que o Teu povo saia daqui alimentado e se alegrando em tamanho perdão e graça que é dado a nós, tão fracos como Simão, que negamos o Senhor muitas vezes sem perceber. Mas também, ó Deus, nós queremos sair daqui cheios da Tua graça e do Teu perdão, do Teu olhar, que traz transformação e cura ao nosso coração. Por isso, Deus, que nessa noite as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e meu Redentor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Queridos, o pastor John MacArthur, um pastor muito conhecido no meio evangélico reformado, em seu livro 12 Homens Comuns e Extraordinários, ele apresenta o caso de um treinador, um antigo dirigente de um time de beisebol chamado Los Angeles Dodgers, que conta a história
de um jogador magricela que começou a jogar num dos times secundários dos Dodgers. E esse dirigente do time de beisebol olhava para aquele rapaz, como vocês estão vendo aí, não é um cara que tem um porte para jogar esses jogos assim, magricelinha quando começou. E esse rapaz, ele era tímido, mas ele lançava bolas com grande precisão e força. O treinador então estava convencido de que o jovem tinha potencial para se tornar um dos maiores lançadores de todos os tempos. No entanto, de acordo com o treinador, ele precisava ser mais bravio e competitivo. Era necessário que esse jogador, as crianças que estão aqui, que jogam taco na rua, ele precisava ser corajoso, ele precisava perder a sua timidez. Então, assim, esse treinador deu a ele um apelido que era exatamente o oposto da sua personalidade. O treinador começou a chamar esse rapaz de Bulldog, como uma maneira de incentivar ele a realmente despertar toda a força que tinha dentro dele. E esse apelido, queridos irmãos e irmãs, tornou-se então para esse Orel Hershiser. Quem manja de beisebol pode ser que eu falei o nome dele errado, mas esse cara se tornou um dos maiores jogadores de beisebol. Queridos, da mesma maneira, o que essa história tem a ver com o nosso texto? Da mesma maneira, Pedro é chamado de Simão, e nós conhecemos Pedro. Pedro, queridos, ele era impetuoso, ele era impulsivo, ele era precipitado. Ele precisava, queridos irmãos e irmãs, tornar-se uma rocha, e foi esse o apelido que Jesus deu a Pedro. O nome de Pedro era Simão. E Jesus chama Simão, esse cara impossível, precipitado, de rocha, de pedra. E dali em diante, o nosso Senhor poderia repreender Pedro ou elogiar Pedro só pelo uso do nome. E quando você olha no Evangelho, é exatamente isso que nós vemos. Quando Pedro escorrega na bola, nós vemos Jesus dizendo: Simão, Simão, o que você está fazendo? Quando Pedro, irmãos e irmãs, faz alguma coisa, Jesus chama ele de fato: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos irmãos e irmãs, Pedro era uma daquelas pessoas que se atirava de cabeça com tudo, que fazia grandes promessas, mas que não podia cumprir. Pedro era aquele que com frequência era o primeiro a aceitar um desafio, mas era o primeiro também a pular fora. O texto, querido, que nós lemos nessa noite nos mostra como Satanás estava pronto para destruir completamente Pedro por causa da sua traição. Mas nós vemos, queridos irmãos e irmãs, no nosso texto, como Jesus é aquele que intercedeu por Simão, o vacilante Simão, e como Jesus preservou a sua vida e o chamado de Pedro de ser um dos líderes da recém-igreja de Jesus que começaria dias depois. Queridos irmãos e irmãs, a ideia central dessa noite, de tudo que nós vamos conversar, que você não pode esquecer, é que como Simão, nós somos inconstantes e falhos. Nós fazemos muitas promessas, nós somos rápidos para aceitar um desafio, mas muitas vezes nós também somos como Pedro, vacilamos sem parar. Mas, queridos, nessa noite você vai ouvir que você tem um intercessor sem igual, que te livra do distanciamento e da amargura de negar o seu Senhor. E traz não somente perdão, mas também restauração ao apóstolo Pedro. Pedro não foi apenas perdoado, mas Jesus, queridos irmãos e irmãs, faz de Pedro uma pedra na sua igreja, sobre a qual nós lemos em Atos que Pedro depois estaria lá, corajosamente, anunciando o nome de Jesus. Queridos, olhe para o texto e veja comigo a primeira verdade nessa noite. Quando a distância de Deus te faz amargar, lembre-se do teu intercessor. Olhe no texto, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo.
Queridos, nós quase não falamos do diabo aqui, até porque ele não é uma pessoa importante para a gente falar dele na igreja, e ele já foi derrotado na cruz. Mas esse texto aqui, queridos, nos mostra como Satanás trabalha. E Satanás significa aqui o adversário. E Satanás, queridos, ele age para tentar destruir os amigos de Jesus. Essa é a missão do diabo. A missão do diabo é tentar, de alguma maneira, distorcer a boa criação de Deus e nos afastar cada vez mais das boas novas de Jesus. Não é à toa que o grande evangelista do século XX, Billy Graham, dizia que quando você pensa em se afastar de Deus, o diabo sempre tem um barco prontinho para te oferecer. Aqui, queridos irmãos e irmãs, Jesus mostra como Satanás queria destruir Pedro. Ao mesmo tempo que não só Satanás era o problema, porque Satanás não é o principal problema, mas Jesus chama 2 vezes Simão, Simão, lembrando Pedro da sua inconstância e da sua ligeireza em mudar de posição. Queridos, se nós fôssemos comparar a nossa vida, e as crianças aqui, até os adolescentes já brincaram disso, quem nunca brincou de guerrinha, né, entre os irmãos, entre os priminhos, não é? Às vezes essa guerra acaba até como uma 3ª guerra mundial. Se nós fôssemos comparar, queridos, a nossa vida seria comparada a uma guerra. A palavra de Deus sempre compara a nossa vida a uma guerra. O apóstolo Paulo fala sobre como nós devemos vestir a armadura de Deus. E o próprio apóstolo Pedro, que sentiu na pele isso, na sua carta ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Queridos, desde o Gênesis, a serpente maligna fica à espreita, procurando destruir o povo de Deus. E nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós ainda não sabemos as consequências que essa pandemia deixará em nossas vidas, mas da mesma maneira o diabo hoje quer nos peneirar como trigo, tentando de alguma maneira destruir as nossas vidas, tentando de alguma maneira nos afastar das boas novas do Senhor. E a principal missão do diabo é essa: é fazer com que eu e você não olhemos para Jesus e nos lembremos que nele nós temos proteção e vida. A principal missão do diabo não é visitar algumas igrejas e ser entrevistado pelos pastores, mas a principal missão do diabo é fazer com que eu e você não confiemos em Jesus. Era isso que esse peneirar queria significar. O diabo queria realmente usar a traição de Pedro para o afastar completamente de Jesus, para que o fim de Pedro fosse o mesmo que o outro discípulo, que Judas, que tirou a sua própria vida. E queridos irmãos e irmãs, os dados são assustadores. Do aumento de depressão, do aumento de ansiedade, do aumento da violência e de tantas coisas. E quando nós falamos do diabo como bons presbiterianos, nós devemos evitar os extremos. Nós não devemos ver o diabo em tudo. Mas ao mesmo tempo, queridos, nós não podemos negar que o diabo continua tentando nos afastar de Jesus. Nós não podemos dizer que tudo é do diabo, ao mesmo tempo que nós não podemos dizer que nada é do diabo. Porque o diabo, queridos irmãos e irmãs, ele está à espreita, tentando nos afastar de Jesus. Por isso que o diabo é descrito como nosso adversário. O diabo, ele é mentiroso. Jesus fala que ele foi homicida desde o princípio. E tudo o que ele quer, irmãos e irmãs, é nos peneirar como trigo. Mas olha a boa nova, olha o texto. Jesus diz que o Satanás pediu para peneirar Pedro e os discípulos de Jesus, porque todos traíram Jesus, mas o texto diz que ele pediu permissão para peneirar Pedro diante da sua traição. Mas olhe, queridos, diante de nós, o diabo é poderoso. Afinal, ele é um anjo, nós somos seres humanos. Mas diante de Jesus, o diabo é fraco, ao ponto dele ter que pedir para Jesus para fazer alguma coisa. Qual que é a primeira história dessa série Abismo que nós lembramos? De Jó.
Quando o diabo vai e pede permissão e Deus dá permissão para mexer na vida de Jó. Queridos irmãos e irmãs, diante de Jesus, Satanás não é nada. A palavra de Deus diz em Apocalipse que o diabo será destruído apenas com o hálito de Jesus. Diante de Jesus, o diabo é fraco, é derrotado, queridos, e nós precisamos lembrar disso. Que diante de Jesus o diabo já foi derrotado. É por isso que a igreja pode avançar. É por isso que nós podemos orar pelos nossos amigos e eles se converterem, porque nós temos um intercessor junto ao trono de Deus. E como diz Martinho Lutero, quando o diabo age, ele se torna como um professor involuntário da palavra de Deus. Assim como Lutero foi afligido, assim como Lutero passou por maus bocados, ele diz, queridos irmãos e irmãs, que toda luta que foi declarada pela fúria de Satanás durante a Reforma Protestante fez dele uma pessoa que amasse mais a palavra de Deus. Quando o diabo age, queridos, ele age para mostrar a glória de Deus, porque ele está debaixo do controle soberano do nosso intercessor. Mas olha o versículo 32. Jesus diz que eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Queridos, por que Pedro não teve um fim trágico? Por que apesar das nossas angústias, dos nossos temores, das lutas que nós enfrentamos, nós podemos permanecer firmes até o fim? Porque nós temos um intercessor poderoso que ora por você diante do trono de Deus. Nós vamos permanecer firmes até o fim, não na força do nosso braço, mas porque Jesus também orou por você. Quando a luta estiver grande, quando as coisas parecem que vão, queridos irmãos e irmãs, cair na sua cabeça, lembre-se, queridos irmãos, daquele que entregou a sua vida por você. Lembre-se daquele que na cruz morreu e está hoje sentado à direita de Deus e tem toda a autoridade no céu e na terra e hoje está diante do trono de Deus, clamando ao Pai pelas nossas vidas. Pedro permaneceu e nós vemos ele depois fazendo exatamente o que Jesus tinha em mente. Pedro, quando você voltar a mim, quando você ter essa conversão profunda, você vai fortalecer os seus irmãos. Queridos, as nossas orações, elas são fracas, elas são insuficientes, mas há alguém hoje que ora sem cessar por mim e por você. Quando você se sentir distante de Deus, lembre-se que foi a oração de Jesus que sustentou Pedro. E é a oração de Jesus que hoje também, queridos irmãos e irmãs, sustenta as nossas vidas. Lembre-se do teu intercessor, que está diante do Pai, clamando pelas nossas vidas. Mas olhe no 33, Pedro é como nós. Ele se esquece da sua inconstância e ele diz, eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mesmo diante das palavras de Jesus, Pedro, queridos irmãos, não tinha se dado conta de que ele não permaneceria com Jesus. De que ele daria uma de guerreiro, sim, quando ele pega a espada e corta a orelha do soldado de Malco. Mas logo depois Pedro também está correndo, deixando Jesus sozinho. E é isso que Jesus fala no 34. Eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aqui, queridos, observe no texto, Jesus chama Simão, não de Simão, mas de Pedro. Porque, queridos, Jesus é aquele que, como nosso intercessor, faz do nosso maior fracasso o palco para mostrar a sua glória. A traição de Pedro, negando Jesus 3 vezes, seria usado por Jesus para mostrar a sua graça, para mostrar o seu perdão e para mostrar a sua restauração. Não é assim que nós agimos? Não é assim que eu e você também agimos? Achamos que estamos prontos para a prisão e a morte, mas muitas vezes que coisas mais pequenas tiram os nossos olhos
de Jesus. Mas olhe comigo a segunda verdade. A primeira verdade fala sobre o nosso intercessor e a segunda verdade fala dos perigos do distanciamento. E queridos, distanciamento, nós que estamos ainda vivendo aí, um pouquinho separado um do outro, a gente não faz ideia de como esse distanciamento vai trazer coisas para nós, e o texto mostra exatamente isso. Olha no texto. Prenderam Jesus, no versículo 54, levaram-no, introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro estava onde? Seguindo de longe. Queridos irmãos e irmãs, o nosso texto mostra que aquele que estava seguindo Jesus, aquele que era discípulo de Jesus, agora estava sentado no meio de zombadores. O discípulo, queridos irmãos, que seguia Jesus de perto, que viu Jesus andando sobre as águas. O discípulo que viu a sua sogra sendo curada na mesma hora. O discípulo que viu 5 pães e 2 peixinhos dando comida para todos os amiguinhos de Jesus, crianças. Esse discípulo que viu todas essas coisas, agora segue Jesus de longe e se senta e se camufla no meio da multidão. E o nosso texto então mostra, queridos irmãos e irmãs, o perigo do distanciamento de Jesus. E não surge, queridos, de maneira repentina em nossa vida, como se de uma hora para outra nós percebêssemos que estávamos longe de Deus, não. Sem perceber, nós vamos nos afastando do Senhor. E um pregador, o bispo J.C. Riley, diz que o distanciamento de Pedro seguiu algumas etapas que são claramente percebidas em nossas vidas. Indo, por exemplo, queridos, desde o momento que Pedro é tomado por autoconfiança e orgulho. Não, Senhor, eu sou diferente dos outros companheiros, eu serei fiel ao Senhor, eu sou melhor. Passando também, queridos, pela sua negligência na oração, quando Jesus pede que eles orassem na noite mais difícil de Jesus, no auge da sua missão. Os seus amigos estão aonde? Estão dormindo. E esse pastor nos fala, queridos irmãos, como o medo tomou o coração de Jesus. Em seguida, queridos, quando os inimigos de Jesus chegam, Pedro ele é tomado pela indecisão. Na hora do confronto, Pedro ele até luta, como nós sabemos, mas ele abandona Jesus e Jesus é levado embora. E nós vemos agora o Pedro que andava sobre as águas, o Pedro que dizia que iria com Jesus até o fim, que pediu para Jesus lavar não só os seus pés, mas todo o seu corpo. Agora está sentado no meio daqueles que estavam zombando de Jesus. Esse é o perigo, querido, de andarmos distante do Senhor e do povo de Deus. Sem perceber o medo, a indiferença, todas essas coisas vão tomando o nosso coração e de forma enfática, sem titubear, Pedro por 3 vezes, olha no versículo 56, nós vemos Pedro negando o Senhor, negando ser um discípulo de Cristo e negando fazer parte do grupo que caminha com Jesus. Pedro nega o seu Senhor, porque, queridos irmãos e irmãs, a doença já estava instalada em seu coração. A distância de Jesus já havia tomado o coração do seu discípulo. E assim como o apóstolo, o nosso distanciamento de Jesus e do caminho do Senhor, nem sempre virão, queridos, de uma hora para outra, mas muitas vezes ele é só o desfecho de algo que há tempo vem sido semeado em nosso coração. Há uma frase que diz que ninguém cai de uma vez. Nós vamos dando sinais, assim como Pedro foi dando sinais do distanciamento, nós também, queridos. Muitas vezes quando pecamos, muitas vezes quando erramos, em vez de corrermos para Jesus, nós corremos de Jesus. E nós ficamos com falsas tentativas, tentando de alguma maneira suprir o vazio que esse distanciamento causa no nosso coração. Quem é, queridos, que nunca teve a infeliz experiência, e nós devemos orar por isso, de ver um cristão fervoroso? Quem não tem um amigo que era um discípulo de Jesus, um amigo na igreja, um amigo na caminhada cristã, mas que agora caminha completamente longe de Jesus? E você conversa com a pessoa, parece que ela nunca experimentou
da graça, do Espírito Santo, da ação de Deus em sua vida. Alguém talvez até negue aquilo que viveu. Queridos irmãos e irmãs, assim como Pedro estava de longe seguindo Jesus, assim como ele negou por 3 vezes o Salvador, não tenha dúvida que o perigo é ficar distante. Não tenha dúvida de que o diabo mais quer, queridos irmãos e irmãs, é fazer de tudo para que o domingo não seja o dia do Senhor. Não tenha dúvida que o diabo, queridos irmãos e irmãs, ele age de todas as maneiras para nos distanciar de Jesus. Ele vai achar todas as desculpas, todas as justificativas, tudo o que ele puder, para que eu e você, a cada momento, sem perceber, fiquemos longe de Jesus. E quando você ver, você já está no meio da roda dos escarnecedores, como o Salmo 1 diz. Há perigo, queridos irmãos e irmãs, de nos distanciarmos de Jesus. E nós nos distanciamos de Jesus quando nós nos distanciamos da sua igreja. Não caia nesse papo, eu sou cristão em casa, que isso não existe. Se você ama Jesus, você ama o povo de Jesus. Porque você, quando for morar no céu, você não vai morar sozinho, você vai morar com o povo de Jesus. E nós somos lembrados, queridos irmãos, a gente é como uma arca de Noé. Às vezes o negócio fede. Às vezes, os bichinhos ali, vocês acham que foi fácil para o Noé controlar a turma? Mas era melhor estar dentro da arca, seguro, na promessa de Deus, vivendo como povo da aliança, apesar de todo o mau cheiro, apesar de todas as coisas que acontecem. Mas nós estamos juntos. E quando a tempestade passar, nós estaremos juntos desfrutando da boa nova de Deus. Queridos, olhem no texto e veja comigo a partir do versículo 60, nossa última verdade. Lembre-se da restauração do teu pastor. Olha o versículo 60, a parte B. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Queridos, os versos finais dessa passagem nos revelam um dos momentos mais tristes de toda a Bíblia, mas também um dos mais edificantes. Pedro, queridos, depois do seu grande pecado, da sua queda catastrófica, depois de ter negado o próprio Jesus, o seu amigo, com quem ele caminhou, comeu, dormiu por anos, agora ele tem os seus olhos abertos quando o galo canta e Jesus fixa o seu olhar nele. Tudo, queridos, o que Jesus havia dito ao seu discípulo vem à tona. Eu fico imaginando, queridos irmãos e irmãs, nessa passagem, que é como se Jesus estivesse procurando Pedro, e de repente, bem quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, é o olhar de Jesus que Pedro encontra. E a palavra de Jesus vem à tona, e Pedro, queridos irmãos e irmãs, ele experimenta no seu coração a dor do seu pecado. Pedro, queridos, ele negou Jesus por medo, porque ele não queria, irmãos e irmãs, perder a sua vida. Mas agora, queridos irmãos e irmãs, ele é tomado pelo choro amargo de alguém que errou e desprezou Jesus. Ao mesmo tempo que o desfecho da história, da queda de Pedro, nos mostra a misericórdia e a graça de Deus. O texto, no versículo 61, olhe no texto. Mesmo, queridos, em meio às zombarias, Jesus fixa os olhos em Pedro. Mesmo em meio ao desprezo, mesmo envolvidos pelos inimigos que estavam ali desejando a morte de Jesus, Jesus fixa os olhos em Pedro. Ele busca dizer ao seu apóstolo que ele não o havia esquecido e muito menos abandonado. Pedro, queridos irmãos, não estava abandonado em seus pecados, mas através do olhar de Jesus. Jesus não olha para condenar Pedro, mas Jesus olha para lembrar Pedro de que ele era o bom pastor.
de que Jesus seria aquele que daria a sua vida pelas suas ovelhas. Quando Jesus olha para Pedro, esse choro amargo de Jesus é o choro, é a tristeza que, segundo o apóstolo Paulo, faz bem. Essa tristeza que toma o coração de Pedro, quando ele cai em si, queridos irmãos e irmãs, faz bem, porque lembra Pedro de que ele de fato era Simão, e de que ele precisava que o seu bom pastor, aquele que daria sua vida no domingo da crucificação, se lembrasse e oferecesse a ele o seu perdão. Queridos, a história de Pedro não é diferente da nossa história. Nós somos lembrados também que aqueles que caminham com Jesus podem cair, podem se distanciar do Senhor. Mas quando isso acontece, queridos, nós nos entristecemos. E você deve ficar feliz quando você abre o seu coração para alguém dizendo: cara, eu vacilei de novo. Eu não estou conseguindo dormir à noite. Eu estou enfrentando essa barra. Quando você abre o seu coração, você está dizendo exatamente isso. Todos nós, queridos irmãos e irmãs, como Pedro, precisamos do olhar de Jesus. E o olhar de Jesus se manifesta hoje por meio da sua igreja, por meio do seu Espírito e por meio da palavra de Deus. Se você, queridos, está distante de Jesus, por qual motivo que seja, lembre-se dessa história. A história que não termina na queda de Pedro, mas termina na misericórdia e na graça de Jesus. Lembre-se, queridos irmãos, que o pecado ele é amargo, ele leva à destruição, ele leva à tristeza, mas a graça de Deus é doce e cobre a multidão de pecado. Lembre-se, queridos irmãos e irmãs, nessa noite, que hoje também os olhos de Jesus estão fixos em ti. E da mesma maneira que Jesus olhou para Pedro, nessa noite, queridos irmãos e irmãs, o nosso bom pastor está aqui, o nosso bom amigo, porque como nós vamos cantar daqui a pouco, não existe nada melhor do que ser amigo desse bom pastor. Pedro é encontrado pelo olhar de Jesus e é levado, queridos irmãos e irmãs, ao arrependimento. Aquele não era o fim de Pedro. E você que está aqui nessa noite, você está se sentindo assim, distante de Deus. Essa é a situação, queridos irmãos e irmãs, que Deus vai usar para mostrar o seu perdão e a sua restauração também nas nossas vidas. Se você está aqui nessa noite, você precisa de restauração. O bom pastor, Cristo Jesus, está aqui pronto a acolher a sua oração e falar contigo. Porque Pedro, queridos irmãos e irmãs, foi encontrado por Jesus dias depois da ressurreição. Quando Jesus, como nosso bom mestre, prepara uma refeição e dá restauração ao seu apóstolo. Quando por 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro ainda não podia dizer: Senhor, eu não te amo tanto assim. Mas quando Pedro escreve as suas cartas, lá nós vemos, queridos irmãos e irmãs, como a graça do bom pastor fez de um Simão vacilante um Pedro que se tornou uma rocha na igreja de Jesus. Amém? Queridos, da mesma maneira hoje, o Senhor quer fazer de nós Simões em Pedros para mostrar a sua graça e o seu poder. Queridos, 3 aplicações para a nossa vida. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, já que a gente falou um pouquinho nessa figura, como você enxerga o diabo? Você precisa responder essa pergunta. Porque lá na hora da luta, quando as coisas estiverem feias, você precisa se lembrar de que o diabo já foi derrotado por Jesus. Como que você enxerga o diabo? E quem nos ajuda a responder essa pergunta é C.S. Lewis no seu livro. Eu indico você a ler esse livro, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Lewis ele escreve o seguinte, que o problema da nossa raça, da raça humana, é cair em 2 erros igualmente graves, mas diametralmente opostos quanto aos demônios. O primeiro problema sobre o diabo é você não acreditar na existência do diabo.
diz o C.S. Lewis. E tem um monte de gente que não acredita. O outro problema é acreditar e sentir um interesse excessivo e doentio pelo diabo. Os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saudam um materialista, aquele que não acredita no diabo, e um bruxo com o mesmo prazer. Ou seja, você não pode não acreditar no diabo, mas você também não pode ser aquele cara como algumas pessoas no meio evangélico. O demônio que está sobre o Brasil se chama chupa-cabra. O demônio que está no quadro da minha casa se chama pomba-gira. Não, queridos. Qual que é a visão que a Bíblia nos dá do diabo? Que o diabo já foi derrotado na cruz. E quando ele vir te acusar, lembra ele que o teu bom pastor já morreu e todos os seus pecados Jesus já levou na cruz. Uma segunda pergunta, como você enxerga a si mesmo? Queridos irmãos e irmãs, nós somos lembrados, e você pode perceber desde a história de Jó, de Elias, de Davi, de Asaf, domingo passado que nós vimos com Paulo e hoje com Pedro, a Bíblia é clara em nos lembrar, queridos irmãos e irmãs, que nós somos fracos, que nós somos insuficientes, que se não fosse a graça e a intervenção de Deus em nossas vidas, o nosso mundo já não existiria. Como você enxerga a si mesmo? Se enxergue como Simão, mas um Simão que tem uma rocha acima de todos os poderes. Uma segunda aplicação, queridos, não ande distante do Senhor. Como que eu ando distante de Deus? Quando eu não venho ao culto. E os irmãos que podem vir ao culto, venham ao culto. Faz mal para você não vir ao culto. Faz mal aos irmãos não vir ao culto. E, queridos, o Satanás, pelas suas tentações e a própria carne que habita em nós ainda, e quando nós negligenciamos os meios de graça, o que são meios de graça? Quando eu não leio a Bíblia, quando eu não oro, quando eu desprezo a ceia. E lembrando já aos irmãos, no segundo domingo, nós teremos a celebração da ceia aqui no culto das 19 horas. Então, fora o próximo domingo, no segundo domingo nós vamos celebrar a mesa do Senhor. Quando nós desprezamos isso, nós entristecemos o Espírito Santo e o nosso coração é endurecido. Converse com alguém que está longe da igreja. O cara vai arrumar todas as desculpas para não voltar para a igreja, porque o coração dele já está endurecido. Mas a nossa esperança, queridos irmãos e irmãs, que embora isso aconteça com os crentes verdadeiros, nós não vamos cair em desespero absoluto, e Deus, no seu devido tempo, vai trazer aqueles por quem Jesus morreu. Não ande distante do Senhor. Leia a Bíblia. E nós precisamos conversar seriamente sobre isso. Eu também preciso, porque é um pecado que eu faço. A gente é viciado em redes sociais. A gente gasta muito tempo no Facebook, no Instagram e tantas coisas. Calcule para você ver quanto tempo você gasta nas redes sociais e o quanto tempo nós gastamos com a Bíblia. Leia a Bíblia e faça oração, não é isso que as crianças cantam? E nós precisamos sempre lembrar disso, não é, crianças? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E uma terceira aplicação, queridos. Estava na segunda. Terceira. Lembre-se do teu bom pastor. Nessa noite, nós somos chamados a não sairmos daqui lembrando da queda de Pedro, porque a queda dele foi apenas o trampolim aonde Deus mostrou a sua glória. Lembre-se do teu pastor que nessa noite está com seus olhos voltados para ti. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui nessa noite e nós queremos, ó Deus, colocar a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor. Porque nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes, sem perceber, o nosso adversário tenta nos afastar das tuas boas novas. Muitas vezes, Deus, nós achamos que não haverá perdão para nós, que não haverá graça, que não haverá misericórdia. Muitas vezes, Deus, nós vivemos como que culpados e condenados. Mas nessa noite nós somos lembrados do nosso intercessor, que ora por nós
junto ao trono de Deus. Que nessa noite o teu povo, Deus, saia daqui lembrando dos perigos do distanciamento e da importância da vida da igreja, da importância do discipulado, da importância da prestação de contas, da importância de nos relacionarmos e orarmos uns pelos outros. E que cada um saia daqui se lembrando do nosso bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. O nosso supremo pastor, o bispo das nossas almas, aquele que nos preservará até o fim. Desperta, Deus, no coração do teu povo essa alegria e essa certeza. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.